E aí, Adriano, tudo bem com você? Como você está? Como tem passado a semana? Eu tenho passado sobrevivendo, como todos nós, né, Priscila? E Estamos bem sempre, né? aqui e para mais uma entrevista, vamos lá, né? A gente estamos chegando na 20ª, se não é, tá perto, tá? Sim, estamos Sim. bem próximos da 20ª. E olha só que quem diria que quando esse projeto começou lá atrás teríamos tantas entrevistadas, né? A fila só cresce, já tem uma fila enorme para o ano que vem. E a gente ainda não abriu a agenda, pessoal, porque a gente vai passar por um período de férias, né? Então, a Flávia, que vai ser a nossa última entrevistada deste ano para o quadro Mulheres na Ciência. E já vamos aproveitar, então, dar as boas-vindas para a Flávia e falar um pouquinho da formação. A Flávia ela é graduada em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado. Ela fez uma especialização em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, um mestrado em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e atualmente a Flávia ela é doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Dentre as áreas de pesquisa da Flávia, tem ali várias temáticas que eu considero bastante espinhosas, a gente vai falar disso daqui a pouco, que ela pega as áreas de segurança internacional, terrorismo e conflitos internacionais, política e religião, e também de outras temáticas associadas ao Oriente Médio. Eu acho que é importante a gente relembrar também que aqui no quadro Mulheres na Ciência já passaram outras mulheres cientistas e escritoras, como a Flávia, né, a Ana Bonassa, que escreveu o livro Super-Heróis na Ciência, né, a coautora, na verdade, desse livro, junto com o Renan e a Laura, a Karime Chiaito, que escreveu o livro Exército Nacional Libanês, Reflexos do Confessionalismo, e já vou fazer o merchan aqui da Karime, lançou livro novo também, que ela é organizadora e tem também artigo dela aqui neste livro. A Gabriela Trevisan, que escreveu mais uma aqui para a gente fazer merchan, né, Adriano? A escrita Opa, feminista de Júlia Lopes de Almeida. E a Flávia está nesse time também, de mulheres cientistas e escritoras. Ela é autora do livro A Apropriação dos Conceitos de Martírio e Jihad pelo Hezbollah e a Questão da Violência como Resistência, que foi publicado pela editora Apris no ano de 2020. Fala um pouquinho mais do trabalho da Flávia para a gente, Adriano. bom, como se não bastasse, né, Priscila, os nossos convidados têm sempre uma atividade intensa, né? Não só na pesquisa, na confecção de livros, ele também participa de grupos de pesquisa, como o grupo Resistências, Controle Social, Memória e Interseccionalidades da Federal do ABC, do grupo ILE Educare, né, Educação e Questões Étnico-Raciais, vinculadas à Uninove, do grupo de Estudos e Pesquisa em Migrações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e do grupo GINA, Grupo de Pesquisa em Gênero, Raça e Interseccionalidades. Ela é também afiliada à Associação Brasileira de História das Religiões, e suas pesquisas atuais estão acerca das relações entre gênero e religião. Pois é, aqui só mulheres altamente qualificadas, né? Flávia, seja bem-vinda ao canal Minuto Geografia, é um prazer tê-la aqui com a gente, conhecer um pouquinho mais da sua pesquisa, das suas temáticas, o que, que você anda fazendo aí dentro da universidade. E eu acho importante também a gente ressaltar que aqui no canal nós já tivemos entrevistadas que, assim como você, desenvolveram pesquisas sobre o Oriente Médio, né? A Karime, como eu já citei, pesquisou o Líbano, a Devlin, o Afeganistão, a Helena Xerém, foi o Oriente Médio, propriamente dito, e a Anselma Salles, que ficou ali com Egito e Palestina, e para agregar valor a esse time de pesquisadoras do Oriente Médio, nós temos agora você. Mas então, conta para a gente como, quando e por que surgiu o seu interesse em estudar o Oriente Médio. Primeiro, eu quero agradecer esse espaço. Estou muito honrada de estar aqui, né, nesse hall de mulheres incríveis que estão realizando as pesquisas, principalmente temas do Oriente Médio, que é muito interessante a gente tirar vários estereótipos, né? Então, eu acho lindo o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no canal. E é muito interessante porque a minha chegada ao Oriente Médio, digamos assim, foi por um viés mais afetivo. Eu sou de família de origem sírio-libanesa e lá pelos meus 13, 14 anos, eu comecei a entender que a minha família tinha imigrado, tinha vindo para o Brasil, e comecei a querer saber mais sobre isso. Eu tive a sorte de ter a minha bisavó ainda viva, então conversava com ela,
tinha acesso à biblioteca do meu bisavô, então quando eu ia para o interior a gente conversava muito, eu via aquelas coisas escritas em árabe, eu não entendia, mas eu achava muito bacana, e comecei a perceber toda a história da minha família com a migração. Então, quando eles chegaram aqui, depois meu bisavô acabou nascendo aqui no Brasil mesmo, como eles foram se desenvolvendo como uma família que depois ficou importante na cidade deles, como eles foram criando um espaço numa cultura diferente, né? E, infelizmente, algumas questões se perdem, como o uso da língua árabe, por exemplo, que eles acabaram aderindo especificamente ao português. Mas muitas questões de cultura ficaram, né? Então, a gente sempre teve uma mesa muito farta. Todas essas questões que para mim eram comuns, digamos assim, depois eu fui entender que estavam relacionadas à nossa cultura anterior, assim, que eles trouxeram essas questões. Então, depois eu fui descobrir que algumas palavras em árabe que eu conhecia tinham um significado específico e foram mantidas de alguma forma pela minha família, tipo massari. A gente falava do dinheiro. É muito interessante isso. E isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu quero entender mais sobre o Oriente Médio, eu quero entender mais sobre o Líbano, eu quero entender mais sobre de onde minha família veio. Eu ainda estou juntando essas peças, já se passaram 14 anos, mas eu ainda estou juntando essas peças para tentar entender um pouco mais. E quando eu cheguei na faculdade, eu estudei Relações Internacionais, uma coisa que me incomodava muito era essa perspectiva de ver o Oriente Médio sempre como aquele ponto de conflito, ou sempre por uma perspectiva de segurança internacional, discutir temas sobre, como, por exemplo, terrorismo. E esse tipo de abordagem me incomodava muito, assim, porque eu via em muitos momentos a questão da cultura e da religião sendo tratadas como variantes intervenientes naquele processo, e de vez em quando acionadas por algum ou outro pesquisador para explicar o porquê de certos eventos, o porquê da Revolução Iraniana, o porquê do Hezbollah, por exemplo, que eu fui estudar depois. E para mim aquilo não fazia muito sentido. Eu queria que as coisas tivessem uma explicação um pouco mais complexa, porque são fenômenos complexos, né? Então, na graduação, digamos assim, que eu tive uma coragem um pouco maior e comecei a estudar o Hezbollah. Eu comecei especificamente estudando a Guerra Civil Libanesa, comecei a olhar aquela organização de movimentos, como eles se desenvolveram, a orientação religiosa e tudo mais. E comecei a me interessar por como os xiitas foram tomados pela política, né? Que é um grupo que os xiitas no Oriente Médio, de forma geral, são tidos como marginalizados na política. Por mais que eles sejam grande parte da população muçulmana, eles não têm muito acesso a poder, especificamente falando, né? E no Líbano, então, que é um sistema confessional super complexo, que depois eu fui tratar, eu achei muito interessante olhar para essas pessoas que estavam à margem e como eles se organizaram em meio a um conflito civil que virou palco de um conflito internacional na época. E aí eu comecei a olhar com mais cuidado. Cheguei na questão do Hezbollah, que eu sempre ouvi como um grupo terrorista, como aquelas missões dos homens-bomba e tudo mais, aquelas coisas que a gente costuma ter acesso na mídia, digamos assim, e em pesquisas que não vão tomar tanto cuidado com essas questões religiosas. Eu falei, nossa, eu quero entender o porquê disso, eu quero entender como um grupo que é tido como um grupo terrorista, em um determinado momento no próprio país ele vai ser visto como um partido político e vai participar do jogo legal, assim, do sistema político legal. Como que isso aconteceu? E eu não tinha, assim, na época, professores e orientadores que falassem, nossa, esse tema, assim, é muito difícil de lidar, né? Então, eu acho que os professores acabaram comprando a minha coragem também e seguindo comigo nessas pesquisas, né? Evidente que eu tive algumas questões metodológicas e teóricas no começo da pesquisa sobre, eu vou falar de religião em relações internacionais, sendo que um dos marcos das relações internacionais é a Paz de Westfália e não vamos falar sobre religião e política. Tipo, como assim? Era uma pessoa meio estranha nesse sentido, porque eu, inclusive, até citei o Alcorão no meu TCC. Mas foi muito interessante essa experiência, assim, de ver que eu podia abraçar um tema diferente e poderia, de alguma forma, ser abraçada também pela pesquisa. Eu encontrei na pesquisa um lugar que eu quis muito atuar. E, digamos assim, que também foi o momento que eu escolhi que eu queria seguir a área acadêmica. Então, eu fui seguindo nesse contexto
e especialização e mestrado, eu falei, vou continuar nesse contexto, quero continuar nesses temas polêmicos e vamos ver o que acontece, né? Porque quanto mais a gente também vai mexer com temas polêmicos, a gente mexe com paixão também, sei disso. E a gente está sujeito a uma série de críticas e tudo mais, mas eu falei, eu quero ver, eu quero sair de uma abordagem que seja essa mainstream que vem de terrorismo e de segurança internacional. Quero tentar captar essas complexidades que eu entendo que acontece e vamos pagar para ver, né? Vamos ver como que essas pesquisas são aceitas. Foi mais ou menos esse o caminho, assim, que foi me levando. É interessante, né? Uma abordagem semelhante à Karime, né? Descreveu para a gente, né? Ela falava, nem tudo se explica pela geopolítica, né? Então, aquele conflito tem pessoas morrendo, tem gente sofrendo, e não é só a geopolítica, tem a questão humanitária, tem um monte, né? Uma complexidade muito grande. E essa complexidade, principalmente quando a gente lida com essa tal região chamada Oriente Médio, né? Ninguém sabe onde começa nem onde acaba, e talvez essa seja a principal riqueza dela, essa fluidez, essa dinâmica. É aí que eu quero colocar uma outra coisa para você, Flávia. Nos seus estudos, você trabalhou temas que são polêmicos, como estamos falando aqui, né? E tema polêmico é sempre aquela história, né? É polêmico, é complexo, é difícil de passar, e aí você tem uma tendência ao simplismo, a deixar as coisas extremamente rasas, né? E acaba distorcendo a realidade. Então, a mídia é típica com relação a isso, né? Por exemplo, aqui eu já citei isso, vou citar de novo. Em sala de aula, uma vez um aluno me perguntou, professor, o senhor hoje não vai dar aula sobre aquele lugar que só tem louco? E ele se referia ao Oriente Médio, né? Como, cara, só louco? Lá não é que os caras gritam e se explodem? Então, de onde veio essa ideia, né? Essa Adriano, visão? lembrando também que quando eu fui para a Turquia, eu tive um aluno que perguntou, professora, você que foi lá para as Arábias, né? Então, assim, é tudo, né, distorcido, né? Fica mais fácil de ensinar. Aliás, vou também aproveitar outra coisa, como acho que é a última entrevista desse ano, a gente vai fazendo um popurrí de tudo que foi falado, Flávio. Vai ser, né, um tempero aqui, vai ser uma salada russa. Uma vez, vendo postagens de Instagram, eu seguia um criador de conteúdo, e ele fez uma abordagem, eu falei, cara, olha, cuidado, né? Do jeito que você colocou, tal, não sei o quê. Não é bem assim. Ele falou, não, eu sei, é que as pessoas são leigas, e se não fizer isso, eles não entendem. Eu falei, cara, você explicar de uma maneira, né, clara, simples e simplista são coisas distintas, né? Você está distorcendo a realidade, né? Falou, não, mas é esse mesmo jeito, desse que as pessoas entendem. Então, assim, você tem, inclusive aqueles criadores de conteúdo, tá? Mais ou menos ligados ao meio acadêmico, com esse tipo de visão, você tem que jogar desse lado, não do outro, né? Então, você tem mídia, você tem até o próprio meio acadêmico, pesquisadores, você tem novelas, no caso do Brasil, né? Filmes, tem um documentário, eu não vou lembrar o nome dele agora, que é um pesquisador nos Estados Unidos que ele assistiu, acho que mais de 1000 filmes que mostram como os orientais, né, os árabes, são vistos pelo cinema. E é chocante, assim, é sempre o terror, né? Antes de falar do terror, já era o terror criado pelo Oriente, o medo do Oriente, né? Então, todos esses estereótipos, né, você tem que lidar com isso. Aí você vai fazer especialização em política e relações internacionais para falar sobre o crescente xiita, como ameaça, né? E os xiitas também tem outra, né? Xiita é radical, aquela simplista. Xiita, radical. Então, quem não é radical? Sunita. Explica o Estado Islâmico. Né? Como é que faz? Então, daí. Aí você vai fazer mestrado em ciências da religião, né? E vai falar sobre a apropriação dos conceitos de martírio e jihad pelo Hezbollah e a violência como forma de resistência. Você realmente, né, abriu o vespeiro e enfiou a mão dentro, mas sem pestanejar, né? Então, fala um pouco mais dessas suas abordagens, né, de pesquisa, né, e de que forma elas jogaram uma luz sobre esses assuntos. Vamos tocar fogo. Vamos, a gente está aqui para isso, né? Exatamente, adoro essas coisas. Né? Eu também, eu já mexi no vespeiro. É muito interessante isso, porque, bom, você acabou de tocar aqui numa série de questões, né? Quando eu fiz a minha graduação,
eu acabei desenvolvendo esse TCC falando sobre o Hezbollah, mas falando sobre uma parte muito específica da atuação dele, que é a partir de 1990 até 2005, que é quando esse grupo... Eu até evitei usar a ideia de grupo terrorista, eu tentei falar em organização, em grupo, em partido político, porque, querendo ou não, foi reconhecido no interior do Líbano como um partido político a partir de 1992, quando eles entraram nas primeiras eleições parlamentares. É uma questão que a gente não pode tirar de contexto, assim. Então, evidente, não estamos apoiando ações que eles vão fazer, essas ações de violência e tudo mais, que eles vão justificar com um discurso muito específico, que é esse que eu trabalhei no meu mestrado, que eu vou explicar ainda um pouco mais para frente. Mas, assim, eu entendia que faltava muita coisa ali para ser explicada, estava faltando muito contexto, porque é exatamente isso que o Adriano acabou de colocar. É muito diferente você trazer uma abordagem simples e uma abordagem simplista. Quando a gente está fazendo uma abordagem simples, você tenta realmente trazer um tema que é complexo e explicar, aconteceu, por exemplo, a cisão entre xiitas e sunitas depois da morte do profeta Muhammad, em 632, mas é evidente que dentro dos xiitas e sunitas a gente tem muitas divisões. Nesse primeiro momento, numa abordagem simples, eu não vou ficar falando para as pessoas que dentro dos xiitas tem os fatimidas, tem os do duodécimo, que foi o que eu expliquei, por exemplo, pela vertente do Hezbollah. Mas para que a pessoa saiba que tem uma diversidade, sabe? Isso é uma coisa que me incomodava muito, não ver essa diversidade. E isso já me incomodava desde essa época que eu falei que eu comecei a pensar sobre Oriente Médio na escola, no contexto da escola. Quando eu entendi que a minha família vinha dessa região, eu falei, peraí, minha família vem dessa região, a gente manteve alguns costumes, mas a gente não é beligerante desse jeito, ninguém, muito pelo contrário, a minha família, eu até brinco que o meu sobrenome é um sinônimo de auxiliar os outros, assim, porque vem de Abdullah, né, daquele que serve a Deus, e no Abud, no nosso, seria aquele que é fiel, né? Então, eu acho muito interessante pensar que, para a gente, caridade, essas questões estão muito acima. Por mais que a minha família não seja muçulmana, por exemplo, minha família já era cristã quando veio para cá, que aí no Líbano eles já estariam sendo um pouco mais privilegiados, digamos assim, do ponto de vista do sistema político, porque os cristãos comandam o sistema político libanês. Mas eu via aquilo e eu falava, gente, tem muitas questões ali que tem que ser colocadas, né? Então, por exemplo, eu vi quando aconteceu essa guerra entre Hezbollah e Israel em 2006, eu estava na escola, eu não tenho como esquecer que esse assunto foi colocado na escola e que foi assim, Israel se defendeu de um ataque feito pela... Aí eles nem falavam o que era, que Israel se defendeu. Então aí fica uma coisa meio Palestina segurando todo mundo, como se a Palestina também fosse o outro lado mal da história, o lado que vai colocar todos os árabes e orientais contra o Israel, que é tido como um coitado que foi atacado. E aí um ataque de Israel matou, sei lá, quantos civis, e eu achava muito estranho, porque ninguém questionava essa lógica. Então, peraí, um míssil matou 2 israelenses, e de repente o Israel revida e mata 100 civis. Ninguém questiona isso. Eu falei, mas estranho. Quando eu estava na graduação, eu desenvolvi essa pesquisa, eu falei, olha, eu sei que eu estou mexendo num vespeiro, meus professores me apoiaram. Aí eles falaram, então desenvolve qual que é a sua abordagem, o que você está pensando em discutir aqui? Eu falei, gente, eu quero discutir que as questões são muito mais complexas do que a gente imagina e que não dá para a gente colocar tudo na mesma caixinha, colocar tudo na caixinha de terrorista, tudo na caixinha de xiita, que xiita também já é um sinônimo péssimo, né? É uma pessoa que tem mente fechada, a pessoa vem e fala, lá o xiita. Meu, não tem nada a ver. É um imaginário que ficou na cabeça das pessoas com a Revolução Iraniana, é interessantíssimo, porque as pessoas acham que os xiitas são super adeptos de violência e tudo mais, só que se a gente olhar ao longo da história, eles foram os mais marginalizados. E isso é muito interessante, como depois isso é colocado para a gente como um lugar comum, né? Então, xiita igual a violência. Eu falei, nossa, peraí, eu quero abordar que existe uma complexidade aí nas relações, principalmente quando a gente está falando do Líbano. Existe, sim, esse grupo, essa organização, esse movimento, você pode colocar vários adjetivos aí, que desenvolveu ações de violência, mas eu queria entender, por trás dessas ações de violência, o que eles estavam querendo dizer com aquilo? Como que eles conseguiram se organizar politicamente nessa comunidade que já era rachada?
O Hezbollah vem de uma dissidência do Amal, que é uma outra vertente xiita que existia no Líbano, e eles eram completamente alheios à política, completamente alheios a uma participação política efetiva. Porque na história, para os xiitas, principalmente os xiitas do Duodécimo, que são esses que eu trabalhei, né, que vêm no Irã, no Iraque, no Líbano, eles têm a atuação política como algo que inevitavelmente levaria à morte, porque foi o que aconteceu com o imã, que eles sempre vão mencionar, que é o imã Hussein, neto do profeta Muhammad, que foi morto em 680, né, da nossa era comum, por um califa que depois foi tido para sempre, basicamente, pelos xiitas, como um sinônimo do mal, um sinônimo da opressão. E esse tipo de abordagem nunca era, esse tipo de tentativa de entender essa mescla que para o xiita já é muito forte entre religião e política, entre um imaginário e um ideário do bom e do mal, do opressor e do oprimido, nunca aparecia nas abordagens, pelo menos nas abordagens que a gente tem comumente acesso, assim. Eu achava muito estranho isso não aparecer. Então, eu trabalhei mais numa perspectiva de falar sobre atuação política, porque eu estava em relações internacionais. Eu sabia que discutir religião abertamente ia gerar mais um problema. Então, eu fui nesse problema da religião, digamos assim, até onde deu, para falar sobre a orientação do grupo e como eles utilizaram a religião de forma política para trazer gente para a causa deles. E ninguém aqui é inocente para dizer que a causa deles é a mais correta, ou então que não tem objetivos políticos e militares por trás. Mas eu queria trazer um pouco dessa, uma visão diferente, digamos assim. E aí depois, quando eu segui na minha especialização, eu continuei falando sobre os xiitas, porque era um assunto que continuava chamando muito a minha atenção. E aí, de novo, né, uma outra abordagem, uma outra construção discursiva que vai surgir em 2004, que é essa ideia da crescente xiita. Uma outra ideia que eu acho muito interessante, porque é pensar assim, que todos os xiitas do mundo estariam se orientando, se guiando ideologicamente a favor do Irã, teoricamente, né, que é o discurso oficial que o rei Abdullah da Jordânia vai colocar, e muitos países vão atrás acreditando que isso é verdade, inclusive os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Só que, na verdade, esse tipo de discurso, de novo, ele tem uma abordagem simplista porque ele não considera a diversidade dos xiitas. Os xiitas no Líbano não são os mesmos xiitas do Irã, que também não são os mesmos xiitas do Iraque. E não existe essa questão assim de vamos seguir alguém de forma inquestionável. Existe sim a inspiração política, a inspiração religiosa, mas isso não vai, em última análise, passar por cima de objetivos políticos e práticos que um grupo político vai querer no seu próprio país. Então, você não vai se orientar. E você não vai chegar e participar de um panchiismo seguindo um país, sabendo que se você seguir esse país, na sua lógica interna, você vai perder poder, você vai perder assento no parlamento, no Congresso. Ninguém quer isso. Então, eu achava muito interessante, de novo, essas metanarrativas sendo colocadas e nem um pouco questionadas, né? E aí eu fiz na especialização a gente podia fazer um artigo, né, ou um projeto de pesquisa para o mestrado. Eu optei por fazer um artigo e discutir essa questão, que também foi uma questão que me chamou muita atenção, para depois desenvolver o meu mestrado. E aí eu falei, agora eu estou na religião, estou nas ciências da religião. E é muito interessante porque nas ciências da religião a gente tem uma possibilidade de um diálogo interdisciplinar que eu não tinha ainda visto assim, em outras áreas. E eu fiquei muito feliz de saber que, por exemplo, eu podia trabalhar com abordagens da antropologia, da sociologia, trazer a religião de uma forma mais natural, digamos assim, para o meu trabalho, sem ser questionada se eu estava sendo se eu estava, assim, sendo favorável ao grupo ou não, se eu estava, de certa forma, diminuindo a ação violenta dele ou não. Quando, na verdade, o que eu queria saber são como essas interpretações, né, como eles retomaram esses conceitos religiosos e conseguiram traduzir em política de uma forma que já não acontecia na comunidade xiita há muito tempo.
Porque entre a morte desse imã, né, que para os xiitas, principalmente os xiitas do Duodécimo, é considerado uma fonte de inspiração, que foi no século VII, até a gente ter a Revolução Iraniana, você tem muitos séculos de xiitas que foram oprimidos pelos governos em que eles participavam e que ficaram quietos. E, além disso, assim, não estou dizendo que eles foram passivos nessa questão, mas eles não conseguiram se organizar de forma política para fazer frente a esse tipo de questão. O maior evento que a gente vai ver depois que vai ter xiita envolvido vai ser a Revolução Iraniana, a Revolução Islâmica, no Irã, que vai deixar na gente todo aquele imaginário que o cara de turbante com aquela roupa significa necessariamente uma pessoa que é conservadora ou uma pessoa que é perigosa de alguma forma, quando a gente sabe que, na verdade, de novo, isso é uma visão simplista das coisas. Então, eu achei muito interessante poder trabalhar a religião de uma forma natural. Eu falei, tá, então já que eu estou aqui em Ciências da Religião, e que, de novo, eu tenho professores que compraram essa batalha comigo, porque você tem que ter um orientador que vai falar, pô, vamos lá, vamos junto, né? Porque o orientador faz toda a diferença nesse momento. Por mais que o orientador não seja alguém que sabe, alguém que é super especialista nesse tema, se essa pessoa te dá a segurança de que ela vai estar do seu lado enquanto você está desenvolvendo junto com ela esse trabalho, você se sente muito mais tranquilo e livre para poder desenvolver o seu pensamento crítico, que eu acho que é para isso que as universidades estão aqui. Sempre imaginei isso. Bom, eu sou filha de educadores, então isso para mim é uma questão que já é ponto de partida, né? Meus pais são professores, meu pai e minha mãe, universitários. Então, para mim isso é uma questão básica, o pensamento crítico. Então eu falei, poxa, se eu posso desenvolver esse pensamento crítico, é agora. E aí comprei essa questão de realmente ir a fundo. Eu fiz uma pesquisa muito extensa para desenvolver o meu mestrado. Então eu brinco que eu voltei na história, né? Eu brinco que eu voltei para o século VII. Eu fui desde do século VII, nesse marco para os xiitas do Duodécimo, que é justamente o martírio do Imam Hussein, até, olha só, a pessoa só saltou no tempo, eu fui até o Hezbollah, a atuação do Hezbollah em 2009, especificamente. Então, para fazer todo esse arco da história, toda essa genealogia, eu fiz algumas abordagens diferentes, né? Primeiro, eu fui falar sobre como essa narrativa que eu chamei, né, de narrativa de martírio, a narrativa de Karbala, que foi onde aconteceu esse martírio do Imam Hussein, vai ser um divisor de águas para o pensamento político-religioso dessa população específica, que são os xiitas do Duodécimo. Que esses xiitas têm a especificidade de que eles acreditavam realmente que depois do profeta Muhammad eram as pessoas vinculadas à família do profeta que deveriam continuar seguindo na sucessão de poder, para que a UMA, que é a comunidade, digamos assim, a comunidade holística muçulmana, mantivesse a sua ideologia, mantivesse seus princípios éticos. E não foi o que aconteceu. Só que quando esse martírio acontece, a gente já está indo para o sexto califa, o Yazid é o sexto califa. Nesse momento, o que eu acho super interessante é que resgataram de uma forma muito bacana já no século XX, e aí a gente tem toda a atuação teórica que aconteceu no Iraque e no Irã, né, nos círculos de leitura de Najaf Qum, que foi justamente retomar essa narrativa, essa vivência que eles tiveram histórica, que sempre serviu para mostrar para os xiitas de que, de alguma forma, quando você vai se opor a uma corrupção ou ao governo que é opressor, inevitavelmente aquilo vai levar à morte. Mas eles conseguiram ressignificar aquela morte, no caso do martírio do Hussein, como uma morte que foi feita, que ocorreu, de forma a tentar questionar um poder opressor. Então, ele se deu ao martírio, ele permitiu que ele fosse morto, porque ele chegou lá para as tropas do califa com 70 pessoas e as mulheres. Então, 72, na verdade, ele sabia que isso ia acontecer, mas ele sabia que para continuar com os princípios, com a integridade da comunidade muçulmana, ele teria que fazer um sacrifício. E aí que eu acho muito interessante como a ideia do martírio foi ressignificada, não como uma coisa passiva, a pessoa só aderiu e pronto, mas como um projeto
Então ele sabia que ele ia ser morto, ele permitiu que ele fosse morto por essas tropas, mas ele sabia que na comunidade dele, pessoas, no caso a irmã dele, que vai ser uma figura muito central e depois vai ser retomada, a Zainab, né, a Saída Zainab, ela vai continuar propagando essa mensagem de igualdade e vai falar sobre como o irmão tinha dado a vida pela comunidade. Então, isso para eles vai ser ressignificado no sentido de, nós temos que nos levantar contra o poder. E se a morte acontecer, ela é simplesmente um fato que pode acontecer mesmo. Pode ser um fato que está ali na mesa e a gente vai aceitar a morte como uma forma de marcar presença, falando contra esses governos que a gente acredita que não são ideologicamente ou religiosamente corretos, né? Então, eu achei isso muito interessante. E essa releitura que vai acontecer no final do século XX, que é principalmente nas décadas de 60 e 70 e no Iraque e no Irã, vai trazer uma série de questões. Então, vai trazer o imã como um modelo de resistência, porque, sim, ele foi morto por um ideal que ele acreditava. Então, isso, sim, vai ser um modelo para os homens, por exemplo, mas para a comunidade de uma forma geral. Vai ser falado também sobre a atuação das mulheres, o que eu achei super interessante e que depois, no salto temporal, vai me levar para o meu tema do doutorado, que é falar justamente sobre a participação das mulheres. Eu comecei a observar a participação das mulheres nesse momento, porque quando essa narrativa de Karbala é reinterpretada, ela é revista, se observa que Zainab, que era a irmã do Hussein, que sobreviveu, porque as mulheres sobreviveram ao massacre que aconteceu. Mataram todos os homens e o filho do Imam Hussein de uma forma horrível, que é sempre contada, brutalizada. Mas as mulheres sobreviveram e foram levadas até o califa em Damasco. Depois desse momento de ir até Damasco como prisioneiras, elas foram liberadas. E aí, Zainab surge como uma grande força xiita que vai falar contra a opressão, porque, para ela, o Yazid, que é o califa, ele tinha corrompido completamente os ideais islâmicos, com arranjos políticos que ele tinha feito e outras questões assim que, para ela e para os membros que eram dessa comunidade, acreditavam que não tinha nada a ver com o Islã que tinha sido propagado pelo avô. E ela teve ela foi uma figura assim, super importante justamente para lembrar esse tipo de ação e para trazer a importância desse ato, assim, de um ato maior pela sua comunidade. Então, foi bem interessante olhar isso, assim, como essa narrativa foi reinterpretada ao longo do tempo. Flávia, eu queria só fazer uma observação aqui, né? Porque você estava falando da Revolução Xiita, na Revolução Iraniana. Eu sou uma testemunha ocular da Revolução Iraniana. Em 79, eu estava acabando o que hoje é o ensino médio, eu estava prestes a entrar na faculdade, e a gente tinha... O que era, né? Você imagina, a gente está na Guerra Fria. O que é o Irã na Guerra Fria? Não existe o Irã, existe o Oriente. Tá? Aí vem a Revolução, a tomada da Embaixada dos Estados Unidos, violência, estão lá, reféns, não sei o que e tudo. E a mídia divulgando. E eu me lembro de uma coisa que ficou muito marcada, porque era uma imagem muito forte. Eu não lembro se era a famosa revista Manchete, Cruzeiro, Realidade, eram revistas na época de grande formação de opinião. Página, era mais foto do que qualquer outra coisa. E as imagens do martírio dos xiitas, né, evocando o martírio do Hussein, né? E assim, você via aqueles caras, né? O que aparecia? O pessoal se chicoteando, sangrando, sangue, de preto. Então aquilo era uma visão horrorosa. Aquilo é o Halloween verdadeiro, né? Então você via aqui e falou, nossa, isso é o Irã, isso é o xiita. Era essa a mensagem que passava. Quando é que eu fui começar a desconstruir isso, ressignificar essas coisas? Quando depois, por interesse meu, depois de muito tempo, já feito faculdade, acabar dando aula, me interessando por Oriente Médio, tendo dificuldade em trabalhar com os alunos, porque você percebe que você está reproduzindo esse discurso estereotipado. É o que eu fui começar a ler, procurar coisas, né? E aí você vê a história do martírio do Hussein. Eu não lembrava o número exato, se era 62 ou 72. Eles lutam contra milhares, né? Eles vão enfrentar milhares. Parece que tem uma fala dele, né? Na hora que eles vão para a batalha,
O que nós vamos fazer aqui vai determinar o futuro nosso. Tá? Aí você fala, pô, peraí. Aqueles caras que eu via lá naquelas fotos do passado se chicoteando, não era aquilo, não. Sabe? Então, pulou, né? É aquela famosa piada, né? O sujeito veio de uma família pobre, foi trabalhar, vem engraxar sapato na rodoviária, depois ele passou a vender sanduíche, aí depois ele montou uma barraquinha, depois uma lanchonete. Hoje ele é dono de uma rede de restaurantes. Espera aí, como? Me Adriano, conta a história, né? deixa eu só falar uma coisinha, porque eu não sei o que é pior. Se é uma história mal contada ou uma história não contada. Porque quando a gente não exatamente. conta, a gente omite aí uma série de coisas, né? E como Né? que a história não contada, ela prejudica e faz recair sobre o Oriente Médio toda essa série de preconceitos que a gente tem sendo divulgados em novelas. Eu até coloquei por pesquisadores, a gente você pega pesquisadores escrevendo Sim. porcaria, sabe? Coisas que são completamente equivocadas. Peraí, tá pesquisando aonde, né? Difícil. E isso que você colocou é interessante, se a gente puxar para o contexto Brasil-mundo hoje, você deixou um espaço na história, vai aparecer uma linha política que vai pegar e vai escrever naquele espaço, entendeu? E vai falar que foi aquilo. Aí vem assim, um lado tem que mostrar o outro, né? Como se a história fosse moeda, né? Então, assim, eles aproveitam isso, vão lá, e aí fica mais difícil ainda para você entender, porque você vai ter que desconstruir o que foi em cima de. Nossa! Aí fica esse caos. Aí agora a Priscila vai gostar, fica a cultura do TikTok. Quem conseguir dar o melhor recado em 1 minuto, ganha a audiência, tá? E hoje foi sensacional. Hoje eu estava dando uma aula e apareceu eu falando que o Elon Musk hoje é cultuado como o cara que desenvolveu o carro elétrico, quando há 34 anos no Brasil um cara chamado Amaral Gurgel já tinha feito isso, né? Aí uma aluna falou assim, é mesmo, professor? Olha aqui no TikTok. E tinha o TikTok da história da Gurgel, em 1 minuto. Nossa. Aí vou juntar, aí para finalizar, Flávia, a palavra é tua. Mas assim, tem duas coisas. As ferramentas tecnológicas chegam a essa juventude e a gente não pode virar as costas para ela, né? Não pode. Tudo bem, mas a partir daquilo, e com a minha aula, a coisa se ligou. E na hora que eu falei aquilo, fez um amálgama na turma, na sala, que mudou o olho deles. Então é isso. Sabe, esses espaços precisam ser preenchidos. Perfeita a sua colocação, Pri. Tá? Não sei se é uma história mal contada ou não contada. A não contada, quem chega lá e escrever primeiro levou, né? É isso aí. Flávia, siga com a sua pesquisa aqui. Nós estamos aqui babando ouvindo você. Nossa, eu acho que isso que vocês trouxeram tem tudo a ver, né? Eu também não sei o que é pior, né? Se é uma história mal contada ou uma história não contada. E às vezes eu tenho a impressão de que a abordagem que a gente aprende mistura as duas coisas e fica de uma forma, assim, completamente esquisita. E parece que é isso, você não tem um espaço do meio, assim, você tem, tipo, o início de alguma coisa e você tem o cume, e você tem a finalização e você não sabe. Mas peraí, o que aconteceu nesse período todo que ninguém tá falando nada? E isso é o que eu falei, que é uma coisa que me incomodava muito, assim, de... Por que a gente não tá olhando para isso? Tem o interesse de não olhar? Por quê? Por quê? Porque a gente acha menos científico falar de religião. Eu não sabia exatamente o que estava ali dominando para que essas questões não fossem trabalhadas, sabe? E aí, quando eu cheguei nessa minha pesquisa, e eu falei de toda essa questão da reinterpretação da narrativa de Karbala, a questão do martírio, quando eu cheguei no Hezbollah, é uma questão muito interessante, porque existe também uma tendência muito forte, inclusive na academia, principalmente na academia norte-americana, a olhar para o Hezbollah só como uma proxy iraniana, como alguém que é um grupo que está só simplesmente pegou essa ideologia, pegou uma ideologia tida, né, como aquela xiita radical, e aplicou no Líbano e está questionando aspectos no próprio Líbano, trazendo violência para a sua população, está atacando Israel. Então tem toda essa questão, assim, sempre naquela grande narrativa da geopolítica, naquela grande narrativa da segurança internacional, que me incomodava bastante. Eu falei, não, mas espera aí. Não é simplesmente uma proxy, não é simplesmente vou copiar esse discurso que está dando certo. Não, para as pessoas que estavam envolvidas nesse grupo, nesse movimento,
E para as pessoas que esse movimento conseguiu, né, o Hezbollah conseguiu trazer para si, no contexto da guerra civil, e aí depois, quando ele se oficializou como partido político, o que eles estavam falando tinha muito sentido, porque é muito interessante. Eles pegaram, eles retomaram essa narrativa do Hussein, por exemplo, Karbala. A Adriana acabou de colocar aqui essa questão dessa imagem, né, que foi muito divulgada assim, um pouquinho antes da Revolução Iraniana e depois da Revolução Iraniana. A gente via muito aquelas imagens da Ashura, que é justamente isso. A Ashura é o 10º dia do mês Muharram, que geralmente acontecia em outubro, que acontece uma série de comemorações, digamos assim, que foram instituídas pelos xiitas do Duodécimo, a partir do século IX, principalmente, para falar justamente, para trazer a memória do Imam Hussein, mas eles traziam nessa perspectiva de dor, né? É quase que uma paixão de Cristo, e foi muito dito por autores como se fosse o equivalente a uma paixão de Cristo. Não vou entrar muito nesse mérito, mas eu também acho super complicado colocar essa questão, assim, é como se fossem equivalentes. Mas o que eles traziam era que, para esses xiitas do Duodécimo, relembrar essa história era mostrar que eles, naquele momento, então, seja no século IX, seja no século XX, que era o que estava acontecendo no Irã, eles sabiam do sacrifício que o Hussein tinha feito, sabiam o que aquilo significava e estavam do lado dele, porque o ato dessas pessoas de se bater até o sangue sair tem um significado, porque o sangue sair não significa que eles estavam querendo unir o sangue deles ao sangue do profeta, do neto do profeta, né, o sangue do imã, falando, olha, estamos com você, de alguma forma somos herdeiros desse tipo de posição. E que posição que é essa? Você se colocar contra uma opressão. Então isso para eles sempre foi uma questão muito importante. É engraçado, é até interessante a gente observar, por exemplo, o Michel Foucault, né? O Foucault, aquele escritor super famoso, ele fez uma série de reportagens para um jornal italiano quando ele foi para o Irã, falando no pré-revolução, né? Um pouquinho antes da revolução, falando sobre aquele clima de revolução mesmo que estava para estourar, falando sobre como as pessoas estavam trazendo a religião de volta à pauta cotidiana, né? Diferentemente do que tinha acontecido na dinastia dos Pahlavi, por exemplo, que a religião foi colocada à margem, né, num aspecto mais privado, para gestar leis de família e outras questões, enquanto no ambiente público a gente não via muito a religião como algo relevante, né? A dinastia Pahlavi conseguiu fazer um tipo de secularização, digamos assim, modernização, que as pessoas andavam sem véu e tudo bem, os homens também não andavam com as roupas tradicionais e tudo bem. Então eles trouxeram uma imagem completamente diferente do Irã, que quando a Revolução Iraniana veio, eles tentaram resgatar uma outra ideia, uma outra ideia que eles achavam autêntica, né? Então é interessante, porque o Foucault vai falar, olha, o que está acontecendo aqui é uma espiritualidade política, que é um outro conceito do Foucault que eu acho que acaba sendo um pouco observado, também um pouco discutido. Ele fala, olha, gente, isso aqui para as pessoas faz sentido. Ele não sabia ainda muito como explicar esse contexto, mas nas reportagens que ele fala, ele é meio que um entusiasta desse momento de revolução, porque tem tudo a ver com as ideias que ele foi desenvolvendo, né? Com todos os livros que ele falou sobre essa ideia de uma resistência, de como você lida com um poder que é tido como opressor e tudo mais. Mas é interessante, porque quando o Hezbollah vai trazer isso para a sua realidade, depois de ter visto o que aconteceu no Irã, eles também vão trazer as pessoas para perto. Vão trazer as pessoas para perto, principalmente começando pelos rituais religiosos, né? Então, a comunidade xiita no Líbano geralmente é uma comunidade que eu já tinha falado antes, que ela é mais marginalizada no ponto de vista político, econômico e social, e eles ficam no sul do Líbano, né? Que também já é uma região um pouco mais complicada, um pouco mais pobre ao longo do tempo. Então, o que eles perceberam? Que para chamar essas pessoas, esses xiitas que participavam dessa comunidade, que estavam se vendo como de alguma forma marginalizados também pelo sistema político, e depois, em meio a uma guerra civil, que eles também não sabiam o que ia acontecer, era interessante falar sobre essas grandes narrativas e trazê-las à tona, né? Então, eles começam pelos rituais, por exemplo. Os primeiros anos da guerra civil, eles fizeram grandes movimentações, grandes procissões também, dessas da Ashura, para mostrar que eles estavam, de novo,
colocando como se eles estivessem colocando seus próprios destinos com relação ao destino do Hussein. Mas ali eles já começavam a falar, por exemplo, que o governo seria o equivalente ao califa Yazid, que seria a corrupção. Depois eles substituíram o governo por Israel, porque Israel já tinha feito a primeira incursão em 78 e depois em 82 eles fazem uma segunda no sul do Líbano, onde eles acabam ficando por 18 anos, né? Que eles só vão sair em 2000 quando o Hezbollah consegue expulsar mesmo. Então é muito interessante como eles conseguem reativar todo esse imaginário que estava nessa comunidade e trazer para uma ação política, né? Então aí a gente tem dois lados. A gente tem um lado da violência que eles colocavam muito contra alvos externos no Líbano, que principalmente aí a gente vai estar falando das forças de Israel. E a gente também vai estar falando de algumas forças que atuaram nesse momento na guerra civil libanesa, que eu falei que virou meio que um palco internacional de guerra. Então você tinha ali forças dos Estados Unidos, da França, que eram sempre questionadas pela população civil libanesa, que já estava naquele ambiente estressante e um ambiente de conflito entre irmãos, né? Porque em muitos momentos para eles era muito complicado também essa ideia de repente, tantos interesses estavam colocados lá que os grupos que eram considerados irmãos também começaram a brigar e tiveram as dissidências, tanto nos cristãos como nos muçulmanos. Então, quando eu voltei para todas essas questões, no mestrado eu falei, poxa, vamos entender então como que eles vão apropriar esses dois conceitos, né? Martírio, sobre essa perspectiva do Imam Hussein e ressignificado com todo o reavivamento religioso que aconteceu nas décadas de 60 e 70 no Irã e no Iraque. Como isso veio para a realidade libanesa, que foi justamente falar com essas pessoas que eram tidas como a margem da sociedade, como isso funcionou, né? Como esse discurso colou, né? Como deu muito certo para fazer as pessoas atuarem junto a esse movimento ou de alguma forma apoiarem se não atuavam diretamente. E a ideia do jihad também, né? Que é um conceito também que eu acho muito mal interpretado e aí a gente tem anos de má interpretação porque é muito complicado, é um conceito polissêmico que pode significar muitas coisas. Geralmente é tratado, principalmente nessa ótica da segurança internacional, como tinha falado, sobre uma ideia de guerra justa que não tem nada a ver. Assim, basicamente não quer dizer, ou esse conceito não está relacionado a isso, ele está relacionado a uma ideia de um esforço. O jihad especificamente é um esforço. E esse esforço geralmente é tido como um esforço pessoal para você ser sua melhor versão. Se você for a sua melhor versão, você vai ser a sua melhor versão para sua comunidade. Então tem um aspecto social que é colocado que não é observado, um aspecto político também que não é observado. E aí eles trazem essa ideia do jihad, trazendo um pouco do conceito do próprio Khomeini, quando ele vai fazer aquela bipartição do jihad, o pequeno e o maior, né? O pequeno sempre sendo aquela... o pequeno é interessante, porque é a única versão que a gente vê contada, né? Que são os ataques. Então, são as operações de martírio dos homens-bomba, são os mísseis que são lançados, são toda aquela ação de violência mesmo, assim, contra um alvo específico. E o grande jihad é justamente isso, esse esforço pessoal que você tem para ser o melhor muçulmano, para ser a melhor pessoa para a sua comunidade e, de alguma forma, contribuir para alguma coisa. Então, eles também trazem isso, e é muito interessante que o que eu observei assim, como uma conclusão maior da minha dissertação é que eles tiveram 3 grandes momentos, né? O Hezbollah tem 3 grandes momentos na sua interpretação desses conceitos. Então, num primeiro momento, que é nesse momento que ele está mais... Ele começou meio ilegal, né? Como uma milícia no contexto da guerra civil. Então, era um momento de muita violência, não só contra esses alvos externos, que no caso eram as forças de Israel, mas também nos alvos internos. Teve todo realmente o que aconteceu, e alguns autores vão falar um banho de sangue, e entre irmãos, que nem eu falei, que é uma outra questão completamente difícil de lidar, né? Mas nesse primeiro momento, que é de 78 a 90, no comecinho da Guerra Civil, eles vão ter essa abordagem mais violenta, vão trazer essas questões de reativar esses conceitos na comunidade e vão pensar em reestruturar uma atuação política, que até então não tinha tão forte, tirando o imã Moussa al-Sadar, que para os libaneses foi uma figura super importante por trazer os xiitas de novo à política. Ele falava sobre
os conflitos que os palestinos, por exemplo, acabaram levando ao Líbano, quando a OLP entrou no Líbano e começou a fazer ataques contra Israel. Então, uma série de questões. Ele já estava tentando reativar a comunidade para poder fazer alguma coisa por si mesma, ou entrar na política, ou eles ainda não sabiam exatamente o que fazer, mas era alguma coisa que a comunidade precisava fazer para garantir sua subsistência também, para garantir que eles iam continuar podendo viver na região que eles estavam vivendo no meio de uma guerra civil. Então, você vê ali muito forte essa ideia de trazer a religião, mas com uma violência também muito forte, não direcionada. E a partir de 90, que eu coloco assim, que é tipo de 1990 até 2000, é um segundo momento. Nesse segundo momento, eles vão entrar no jogo político libanês, que é aquele sistema super complicado que eu falei um pouco antes, que ele é confessional. Então, dependendo de qual é a sua confissão religiosa, você pode chegar ou não a determinado patamar. Então, o presidente pode ser só um cristão, especificamente maronita, aí você tem o primeiro-ministro sunita, aí o chefe do parlamento um xiita, e aí vai. E aí as cadeiras são distribuídas no parlamento e no congresso de acordo com isso, as cadeiras nos municípios também. Então, quando entraram na política libanesa, parecia que os membros e a liderança do Hezbollah, e aí a gente tem o Naim Kazem, que era o vice-secretário, e o Hasla, que é o Nasser Hasla, que era o primeiro secretário do Hezbollah, eles falavam muito sobre essa ideia de que eles ativariam de alguma forma a questão do jihad maior, que era esse de uma melhora, de um esforço para melhorar o próprio sistema, porque o sistema político para eles era corrupto. Não representava mais a realidade da comunidade, porque ele era baseado numa espécie de censo que aconteceu na década de 40, que já não tinha mais nada a ver com a realidade vivida mesmo por aquelas pessoas, já tinha muito mais muçulmanos do que cristãos, e as comunidades também já não estavam balanceadas como antes. Então eles achavam que era uma pauta que tinha que ser colocada. A pauta da resistência também, aí eles justificavam as ações de violência, falando, não, a gente está aqui atacando só essas forças externas que estão aqui, nós não estamos atacando libaneses, estamos atacando uma força externa para defender o Líbano. Então, eles se colocam como uma resistência nacional, que é bem interessante também. O que começa como uma ação de uma milícia ilegal, depois vai ser convertida, inclusive em discursos e no próprio programa de governo que eles vão desenvolver em 92 e 94 para as eleições, justamente como uma resistência libanesa. Eles colocam como uma resistência libanesa, mas em linguagem islâmica, o que é bem interessante também, né? E conseguem se colocar realmente como uma força política importante, se não para necessariamente acessar algum cargo, mas uma força política que tem que ser considerada pelos outros partidos ditos tradicionais, como a Falange, por exemplo, para sentar na mesa de negociações e falar, tá, o que a gente vai fazer para o futuro do país, né? Então, eu acho interessante essa, digamos assim, moderação que eles têm. E a terceira fase seria justamente a partir dos anos 2000, que aí, no caso que eu estudei, foi até 2009, que acontece? As forças de Israel saem do Líbano em 2000, então aí não precisaria mais existir essa ideia de uma resistência libanesa, uma força exterior que estava ameaçando. Então, como é que eles conseguem reestruturar a legitimidade para ter armas, para ter um exército e para continuar fazendo essas ações que eles faziam? Não mais de homens-bomba, né? Porque a questão dos homens-bomba foi mais na primeira fase, de 78 a 90. Mas daí para frente eram operações de martírio. Por exemplo, um carro que explode, alguma coisa muito específica. Mas é interessante que aí eles vão colocar que, tá, a gente conseguiu expulsar os israelenses, as forças estrangeiras que estavam na nossa região, principalmente no sul do Líbano, né, trazendo vários conflitos para a população, mas a guerra não acabou. Então, eles trazem, uma outra questão interessante de trazer toda aquela retórica da Palestina também, que é uma retórica que já tinha sido colocada desde o começo para eles também, para o Hezbollah, né, de uma libertação de uma região que era para ser Palestina, mas que estava sendo ocupada e tudo mais. E eles colocam, olha, a gente tem uma questão também da liberação, não só da Palestina, uma causa importante, mas também eles vão falar das colinas de Golã, que é uma outra questão que vai também influenciar a Síria e tudo mais. Então, eles tentam justificar no sentido de
a gente tem que estar atento para os outros movimentos de libertação que tem que acontecer, temos que estar atento para que não sejamos atacados novamente. E aí, em 2009, eles fazem um novo programa, um novo manifesto, e nesse novo manifesto eles vão rever toda a conduta deles nesses 30 anos de atuação. Que eles vão falar o que eles consideram que é correto manter ou não, e como, né? Como que eles iam acessar esses espaços de poder. E é muito interessante porque eu comecei a observar justamente a atuação das mulheres, né? E aí foi um fato bem bacana que me levou a pensar no que depois ia ser o meu doutorado. Eu tive essa ideia, digamos assim, esse insight quando eu estava terminando o mestrado, porque eu comecei a olhar muito para essas manifestações da Ashura no Líbano, no sul do Líbano, principalmente entre 90 e 2005, e ver qual era o papel das mulheres naquele contexto, né? Então, as mulheres que antes eram tidas como aquelas pessoas que iam só observar, porque dessas procissões, em algumas práticas só eram os homens que faziam. Então, essa do alto flagelo, por exemplo, que os homens se batem com vários tipos de materiais até sangrar, as mulheres não fazem. As mulheres fazem a outra, que é seguir como se fosse um cortejo do que seria o corpo do Hussein até um determinado espaço. Mas, num momento assim ímpar na história libanesa, que é justamente quando essa guerra civil foi deflagrada, mas um pouco mais para frente, chegando na década de 90, esses rituais se tornaram um palanque político, né, para o Hezbollah e para o Amal. Mas o Hezbollah conseguiu se colocar como, digamos assim, uma espécie de porta-voz da comunidade xiita, por mais que não fosse todo mundo que entendesse essa legitimidade. Mas eles chamavam as pessoas, então eles falavam, você quer saber o que é morrer por uma causa ou lutar por essa causa? Karbala é aqui. Então eles falavam, olha, a gente está vivendo uma opressão, não só por um sistema político, não só por uma guerra civil, mas também por forças externas que estão aqui. Então você não precisa só se autoflagelar para você tentar mostrar que você é um simpatizante dessa causa. Você pode efetivamente pegar, ser treinado e estar junto com essas tropas militares, por exemplo, essas tropas, né, do próprio grupo do Hezbollah, que vão atuar contra essas forças estrangeiras. E a força das mulheres aí também eu achei muito interessante como elas eram chamadas para participar do movimento. Então elas começaram a participar mais dessas procissões religiosas, começaram a atuar também como enfermeiras e em outros frontes, assim, o que é muito interessante porque a passividade feminina era colocada nessa narrativa xiita de uma não atuação, né? Uma não atuação política, mas era uma não atuação geral. Nem um homem nem uma mulher iam atuar, porque inevitavelmente levaria à morte, como eu falei atrás. Mas nesse contexto, as mulheres tinham que falar, aí as mulheres tinham que falar sobre os seus mortos. Então, é muito interessante resgatar a memória também, né? Resgatar a figura de Zainab como uma mulher que atuou pela memória e pela própria comunidade muçulmana, mas ressignificada para os dias atuais, né? Ali a gente está falando da década de 90. Então, como as mulheres iam ser aquelas pessoas que iam auxiliar os homens na guerra, de certa forma, como as mulheres na época do Hussein fizeram, iam estar lá de uma espécie de bastião ideológico e de porta-vozes desse movimento, né? E eu achei super interessante observar esse movimento, assim. Por quê? Porque a gente está muito imbuído desse olhar que as mulheres estão sempre passivas, principalmente as mulheres muçulmanas estão sempre passivas nesses movimentos históricos, né, digamos assim. Então eu falei, nossa, aí é um aspecto interessante para se observar, né? Mas que eu estava fazendo no meu mestrado, eu falei, olha, eu acho que isso dá um doutorado. Eu literalmente peguei o que eu comecei a pesquisar, coloquei numa caixinha, literalmente, livros e textos. Falei, olha, eu vou mexer nisso depois que eu terminar o meu mestrado, porque eu tenho certeza que aí eu vou também abrir um outro vespeiro, vamos para cima, mas eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Adriana, então, eu estava brincando com ela no WhatsApp, falando assim, né, porque ela parece que escolheu os temas espinhosos e complexos a dedo. Então, eu brinquei com ela e falei assim, que ela chega, olha o tema, ela fala, é espinhoso? É. Vai me dar trabalho? Vai. Mas vai me dar muito trabalho? Vai. Então, eu quero.
Então é né? isso. É mais ou menos assim. E, Flávia, já aproveitando que você falou aí sobre a questão da mulher, né, as suas pesquisas atuais, você já começou aí a cantar um pouquinho a bola sobre gênero e religião, que, Uhum. novamente, é um outro assunto bastante complexo, principalmente porque as pessoas, de uma forma geral, tendem a olhar para as mulheres no Oriente Médio como se fosse ali um bando de coitadinhas oprimidas pelo Islã. É essa a visão que se tem, né, no mundo. E não é só no Brasil, não, em várias outras localidades. A gente acha que é só no Brasil, mas não é, não. É só pegar filmes, como a Adriana já falou, documentários, a gente vai ver que ainda tem essa visão que é bastante pejorativa. E essa visão, ela Sim. nega todo tipo de luta, todo tipo de resistência feminina que existe por lá e sempre existiu, né? Porque as pessoas simplesmente desconhecem o que acontece. Então, novamente, aquela da história não contada, né, que a gente tem aí nesse caso, e também mal contada, muitas vezes. É, e a gente coloca muito assim, que só tem opressão, né, do lado de lá, como se a nossa sociedade aqui do lado de cá ela fosse perfeita, Ah, livre de show. opressão, porque nós não somos muçulmanas, né? E eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz, e aí eu vou fazer mais uma vez um merchan, eu já fiz aqui das nossas amigas com os livros que foram publicados. Eu conheci a Flávia num curso do GEPOM, que ministrado pela Muna, e nós tivemos 3 encontros, e nesses 3 encontros nós falamos sobre escritoras árabes. A marroquina Fátima Mernissi, então eu até comprei o livro aqui para poder fazer o curso. A Ásia Djabar, essa eu não consegui comprar o livro, e mesmo que eu conseguisse, não daria, porque eu não sei francês, né, que é a língua que ela escreve, e a outra é a libanesa Jumana Haddad, que eu também aqui comprei, adorei ler. Adorei conhecer a Flávia, adorei conhecer escritoras árabes, mas adorei principalmente saber um pouquinho mais da história de luta e resistência dessas mulheres. E eu acho que tanto o curso como as nossas outras entrevistadas que já passaram por aqui têm ensinado uma coisa para a gente, que é importante a gente dar ouvido ao que essas pessoas, o que as mulheres, né, muçulmanas, elas estão falando, para a gente sair um pouquinho ali daquela bolha e compreender um pouquinho mais do Islã para além de todos aqueles estereótipos que foram construídos. E aí, Flávia, eu queria que você contasse para a gente os meandros da sua pesquisa atual. Só Mas, deixa eu intrometer uma coisinha, já que você levantou a bola, só para acrescentar, você falou do GEPOM, você fez o curso com a Muna, eu infelizmente ainda não fiz curso com a Muna, eu fiz com a professora Monique Sorachevski, com o Patrick Thalmann, fiz curdos, terrorismo, Império Otomano, são sensacionais. É um grupo independente de pesquisa, isso é sensacional aqui. A professora Monique sempre fala uma coisa rara e que deveria existir mais. Tá? Então, para quem está nos ouvindo, para quem não conhece, nós vamos deixar aqui na descrição o link do GEPOM. São cursos sensacionais. O Heitor Loureiro, que fala da questão armênia, né? Também é outro que eu estou precisando fazer. E 2022 está aí, né, Priscila? Quem sabe a sim, gente com se muito mais encontra cursos. com alguns desses, né? Mas É, assim, GEPOM é a grande dica para quem quer ser apresentado, né, de uma maneira, às vezes, não sei, isso é de cada um, simples, sem simplismo, e depois, cara, aí você vai fundo. Né? É uma ótima dica, não, né? Dica é uma coisa muito, é uma ótima uhum. orientação para quem quiser entender o Oriente Médio. Então, eu acho que sim, eu tô nos temas espinhosos e é o que eu tava conversando com a Priscila. Eu acho que é isso, sabe? A pesquisa tá aí para isso, assim, pra gente se jogar mesmo em questões que são espinhosas, que são complexas, que vão gerar polêmica, mas que a gente consiga pelo menos atrair a atenção das pessoas para tentar entender mais, para tirar esses preconceitos que geralmente a gente tem. Principalmente quando a gente vai falar de qualquer tema sobre Oriente Médio, que já é uma questão muito complicada. Então, eu tive esse insight, assim, digamos assim, como eu falei, sobre a atuação das mulheres nesses movimentos, olhando primeiro para a atuação delas junto ao Hezbollah, né, quando eu estava fazendo meu mestrado. Eu comecei a prestar atenção nessa questão também de tentar reinterpretar o papel de algumas mulheres importantes para a história islâmica. Então, aí eu falei do caso da Zainab, que é a irmã do Hussein, mas a gente também tem Fátima, né, que era a filha do profeta, mãe dessas duas figuras, do Hussein e da Zainab, e que é tida dentro dos xiitas, né, por xiitas do duodécimo,
como uma dos 14 puros, assim. Então ela tá colocada, ela é levada no xismo, principalmente no xismo do duodécimo, a uma posição que é muito difícil a gente ver as mulheres colocadas, assim, principalmente quando a gente vai vendo esses aspectos de reinterpretação do papel delas na história, né? É difícil, geralmente a gente ouve falar sobre a gente ouve muito falar sobre a Aisha, por exemplo, que foi uma das mulheres do profeta. A gente não ouve tanto falar sobre essas outras mulheres. Então eu comecei a olhar esse movimento de, digamos assim, reinterpretação ou de tentativa de resgate mesmo dessas mulheres na história. Aí eu comecei a ter um acesso muito interessante a outras autoras que fizeram essas pesquisas já na década de 70, 80. Então eu li, por exemplo, a gente acabou de falar assim, um pouco sobre ela, mas a Fátima Mernissi, né? Eu tive acesso à pesquisa dela, a uma série de livros que ela foi desenvolvendo ao longo do tempo, em que ela vai trazer, por exemplo, um questionamento sobre essa ideia do harém, que está muito presente nesse livro na Sonhos de Transgressão, que é justamente esse, né, que a gente falou um pouquinho de tempo, que a gente tem a sorte de estar em português, que é muito difícil ver essa literatura em português. Essa é uma outra questão que me anima muito a fazer o meu trabalho, que eu acho que de alguma forma eu vou poder facilitar para as pessoas o acesso a esse tipo de bibliografia que a gente não tem. A gente não tem porque está em francês, porque está em árabe, porque às vezes pode eventualmente ser traduzido para inglês. E a gente não tem acesso a essas referências aqui, então eu acho isso muito importante. Eu cheguei ao trabalho da Mernissi, então toda essa ideia, todo esse trabalho de desconstruir alguns estereótipos sobre o harém, como ela exaltava as figuras femininas, ela falava da tia divorciada, ela falava de uma tia solteira, que todo mundo morava junto na mesma casa, e como as avós foram figuras importantes para ela, né? E eu comecei a ter acesso a esses trabalhos dela. Eu li também As Rainhas Esquecidas, que é um outro livro dela que é um pouco mais difícil de achar, que ela fala sobre as figuras importantes na história islâmica, que também foram esquecidas ao longo da história. Então tem um pouco essa pegada de, na própria história islâmica, a gente tem formas enviesadas de contar a história também, né? Então, em muitas delas, as mulheres foram colocadas de lado. E aí eu cheguei também, por exemplo, na Nawal El-Saadawi, que é uma egípcia que eu adoro. Infelizmente, ela faleceu esse ano, mas assim, a vida dela foi maravilhosa. Então, ela é uma pessoa que realmente me anima muito a pensar na pesquisa, sabe? Eu sou muito entusiasta dela, é um pouco difícil não falar, mas ela é desse livro aqui, da Face Oculta de Eva. Sorte que tem uma versão traduzida em português, mas é um pouco difícil de achar. E ela vai trabalhar, o que eu acho maravilhoso. Uma vez me perguntaram sobre o que me atraiu assim nela. Eu falei, gente, ela é ousada. Ela, na década de 60, 70, ela conseguiu se formar psiquiatra no Egito. E, além de se formar psiquiatra, ela foi trabalhar com o que seria a saúde da família, bem nas regiões rurais, no interior. E ela começou a questionar uma série de aspectos que eram tidos como naturais, práticas naturais, a mutilação genital feminina, a própria questão dos abusos que aconteciam entre as famílias e outras questões. Ela chegou, colocou mesmo o dedo na ferida e falou, olha, a gente vai falar sobre esses tabus aqui. E foi super interessante a atuação dela, porque ela manteve uma atuação, digamos assim, acadêmica, em paralelo a essa atuação médica. Ela chegou a ocupar uma posição importante no Ministério da Saúde no Egito, mas depois ela foi desligada justamente pela atuação política dela. Então, ela era considerada muito ativista. Ela foi desligada por ser muito ativista. Mas isso não fez com que ela desistisse de trazer a sua pesquisa. Então, assim, o que ela traz na pesquisa dela, como ela desnaturaliza alguns aspectos que a gente tem justamente como certos no Islã, sobre a ideia de uma inferiorização da mulher, que não tem nada a ver com isso. Não é o Islã, não é o Alcorão que vai trazer isso para a gente, mas são as interpretações feitas a esse tipo de questão. Então, ela assim foi uma fonte de inspiração muito grande mesmo. Então, eu parti da Fátima Mernissi, que é marroquina, e da Nawal El-Saadawi, que é egípcia. Eu falei, gente, eu tenho que entender mais sobre isso, sobre o que depois, na década de 80 e 90, a gente começou a entender como feminismo islâmico.
Eu tenho algumas questões também com essa denominação, não sei se ela consegue abranger a ideia da complexidade que a gente estava falando anteriormente, né? E eu adoto porque eu sei que é um conceito utilizado mesmo, uma terminação utilizada. Mas eu estou muito propensa, é o que eu estou fazendo na minha tese, falar em feminismos islâmicos, não é? Tudo no plural, não é? Porque a gente não vai encontrar exatamente uma unidade e falar, olha, feminismo islâmico você vai dar aquela cartilha de itens, vai fazer um checklist e falar, se elas fazem, esse grupo faz tudo isso, é feminismo islâmico. Não é tão simples assim. E ainda bem que não é tão simples assim, porque a complexidade está posta, né? Então, o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar sobre a atuação dessas mulheres. Feminismo islâmico, tá, mas quais são essas pautas? O que elas estão propondo, essas que são tidas como as expoentes? E aí eu comecei a ler essas mulheres, e é incrível, porque quando a gente vai partir para uma leitura de um texto, pode ser uma narrativa de ficção, pode ser uma autobiografia, que nem muitas delas fizeram, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, feito por uma mulher, a gente tem uma perspectiva completamente diferente do assunto. Ela pode não necessariamente estar falando, olha, eu sou feminista, estou aqui falando sobre tal tema, estou aqui falando sobre casamento no Islã e estou propondo uma pauta. Não, o simples olhar feminino para a instituição casamento já traz muita coisa. Ela não precisa se intitular feminista ou ativista pelo direito das mulheres, que você já sabe que um olhar feminino já traz uma diferença muito grande. Até porque as leis são interpretadas e são julgadas por homens desde sempre, né? Então, esse é um aspecto assim, que eu achei bem interessante de observar. Então, o feminismo islâmico, tá. Como um movimento de forma geral, a gente vai ver algumas pautas, mas a gente não pode dizer que essas pautas são homogêneas, né? Vão acontecer em todos os lugares, porque elas também vão depender da reconfiguração de poder que vai existir nos países. Então, você tem uma coisa que é muito específica, que é essa tentativa de observar as fontes sagradas, de reinterpretar as fontes sagradas do Islã. Aí eu estou falando do Alcorão, dos hadices, né, que são os ditos do profeta, a Suna, que é compilado de ditos e ações do profeta, e a própria fiqh, que é a jurisprudência clássica islâmica, para falar sobre a possibilidade de igualdade ou de melhoria no estatuto das mulheres nos países em que elas atuam. Então, por essa introdução, assim, você já vê, poxa, elas já estão falando de uma tentativa de reinterpretar pontos que são tidos também como naturais, como essa ideia da autoridade masculina, que nem eu falei um pouco antes, para buscar mais direitos. Eu achei super interessante isso. E justamente para fazer uma contraposição a essa narrativa que a gente costuma ser inundado aqui, né, no Ocidente de forma geral, de que as mulheres são passivas, elas usam véu porque elas são obrigadas e tal. Gente, isso não podia ser mais errado. Não tem como ser mais errado. Assim, não teria como alcançar um nível de mais errado a gente ter esse tipo de abordagem. Eu acho isso muito interessante. E como essas abordagens perpetuam, né? Então, por exemplo, se você lê a Lila Buluho, ela escreveu em 2002 o texto Se as Mulheres Muçulmanas Realmente Precisam de Salvação. E aí ela escreveu no calor da guerra do Afeganistão, né? Quando tinha começado a guerra no Afeganistão, e logo depois vai acontecer no Iraque. Ela fala, olha, essa perspectiva de que as mulheres precisam de salvação e que a salvação tem que vir de fora é uma perspectiva muito errada, porque você desconstrói e você invisibiliza toda a ação feminina que existiu nesse país, ou nesses países, se você estiver tentando olhar uma visão mais ampla, né, no Oriente Médio e Norte da África, com relação a pautas como o direito das mulheres no casamento, o direito das mulheres ao voto e uma série de outras questões. Ela fala, poxa, quando a gente vê um líder mundial, né, que era o Bush na época, ou a mulher dele, falando que a partir da atuação norte-americana no Afeganistão as mulheres estavam libertas porque elas estavam sem véu, isso é uma contradição, assim, exato, isso é uma contradição que você fala, como é que pode? E as pessoas, é incrível pensar que as pessoas acreditam que isso é verdade, né? E como nós somos inundados e muitas vezes não questionamos esse tipo de narrativa. Então ela fala, olha, uma narrativa que vai olhar para um aspecto cultural dessa forma só vai perpetuar estereótipo e sempre vai colocar
as mulheres como oprimidas, o que não é verdade, os homens muçulmanos como os bárbaros, que têm que ser atacados de alguma forma, porque eles estão oprimindo essas mulheres, então eles são os vilões da história, e o Ocidente como aquela pessoa maravilhosa que vem falar, opa, eu tô aqui para te defender, o que é outra mentira. Então, é muito interessante como ela vai fazer uma leitura muito legal sobre esses aspectos culturais e religiosos que são colocados nessa ideia, nessa figura, nessa narrativa de salvar as mulheres, que não tem nada a ver com a realidade, que vão tirar da realidade o que aconteceu. Por exemplo, no Afeganistão você tem um grupo feminista muito forte, é o Hawa, que é o feminismo radical, que elas atuaram quando o Talibã estava no poder e elas continuaram atuando, e nunca em algum momento isso quer dizer que, gente, peraí, existiu resistência, existiu várias formas de tentar articular uma reforma política, e isso nunca é colocado em mídia. Por quê, né? E aí a gente vai para uma outra autora que eu sempre coloco, que para mim elas são um binômio perfeito. É a Lila Buluho, quando ela vai falar sobre essa narrativa do salvamento das mulheres. E a Saba Mahmood, que ela é uma autora que vai falar sobre o movimento de reavivamento aquele movimento das mesquitas que aconteceu no Egito na década de 70 também. Nessa perspectiva... Ela é egípcia também? Sim. É muito interessante, porque o que ela coloca é muito bacana. Ela vai falar sobre essa atuação das mulheres, e a primeira coisa que ela fala num texto clássico, que eu até notei uns textos que depois eu posso passar para vocês orientarem, eu acho legal assim, a gente orientar as pessoas a ler coisas diferentes, é justamente esse, que ela vai chamar de teoria feminista, agência e sujeito libertário. Porque ela vai falar, peraí, a gente está tentando olhar para movimentos que estão acontecendo no Oriente Médio, e movimentos muito específicos, mas com um olhar sobre o que vem a ser uma agência humana completamente ocidental. Ela falou, não, peraí, a gente tem que ver uma outra forma de olhar para isso. Porque ela fala, você tem a agência humana vista como uma autonomia moral e política quando você tem um poder colocado. Então, seria sempre naquele binômio de uma resistência, opressão, resistência, opressão, resistência. Como se não houvesse outras formas de você configurar essa ação feminina. Ela fala, não, peraí, se a gente vai falar sobre o Oriente Médio, a gente vai falar sobre as mulheres que estão atuando na perspectiva religiosa, que é o que ela foi olhar especificamente, as mulheres nesse movimento das mesquitas, é muito interessante, porque ela fala, olha, peraí, a gente está lidando aqui, ela fala assim, vamos lidar com essa capacidade de ação que é criada e propiciada por relações concretas de subordinação. Ela fala, não tem que necessariamente ver que as mulheres vão necessariamente ter que romper com a religião para alcançar a sua libertação. Elas não vão ter que deixar de usar o véu para alcançar a sua libertação, com muitas aspas. Ela fala, não, as mulheres, elas não vão... Você ceder em algum momento, então, por exemplo, você não abrir mão da sua religião, você está cedendo à existência da religião. Mas para você isso é algo importante. Então ela fala, olha, as mulheres não abriram mão da religião, mas isso não quer dizer que elas aceitaram a opressão, a submissão. Então elas criaram dentro da religião uma forma diferente de atuação. E isso não é observado porque a gente tenta captar os movimentos, captar a realidade por essa leitura, por essa ótica ocidental. E se você não vê isso, você fala que não acontece. Igual as disputas sobre gênero. Você tem que necessariamente ver gênero, a questão falando sobre papéis de homens e mulheres, ou então isso não existe. Ou essa tentativa de enxergar certos aspectos em sociedades diferentes. E não é assim que acontece. Então, eu acho que ela vem, essas duas autoras, elas vêm assim, certeiras, eu chamo binômio perfeito, porque elas são um binômio perfeito para a gente justamente tirar esses estereótipos para pensar a atuação feminina e falar, não, peraí, a atuação feminina pode acontecer, sim, dentro da religião e dentro da política. Isso não necessariamente tem que ser uma coisa contraditória. Aí é aquele momento de, uma explosão aconteceu na sua cabeça e você fala, nossa, como assim? E aí eu fui justamente entender o que veio a ser esse feminismo islâmico. Então a gente começa no final do século XIX e começo do século XX, com os movimentos que acontecem de libertação nacional. Então você vai ter, principalmente no Egito, você vai ter uma movimentação bem interessante nesse sentido. E você vai ter as mulheres atuando, né?
Então, é muito bacana ver que o que a gente conhece agora como feminismo islâmico, que vai ter essa pauta da reinterpretação, vai questionar a ideia de autoridade masculina, vai vir com uma pauta muito forte sobre os direitos das mulheres nas leis de família, que é especificamente o olhar que eu estou desenvolvendo na minha tese. Ela vem de uma história, né? Ela não aconteceu. E é aquilo que a gente estava falando antes. Não é que tem um início que a gente não sabe o que aconteceu no meio, chegou naquele ápice e agora existe um feminismo. Não, elas vêm vindo num crescente. Então, assim, num primeiro momento, a atuação das mulheres, e aí o Egito é um exemplo muito bacana, ela aconteceu, sabe? Você tem mulheres, tipo a Malak Nassif, que no começo do século, 1909, ela estava questionando, por exemplo, o que era como os direitos dos homens nas leis de família egípcias. Então, a ideia de que o divórcio era unilateral masculino, que é uma história que também não é verdade, é outra farsa, né? É outra narrativa criada. Ela vai falar sobre a necessidade das mulheres terem acesso à educação, que mais para frente também vai ser uma pauta super importante no feminismo islâmico. A gente vê a Malala, por exemplo, não é à toa. Esse acesso à educação vai ser uma questão colocada pelas mulheres em vários países no Oriente Médio e Norte da África, eu sempre coloco assim, porque a gente está falando sobre vários movimentos. Eu também falei sobre a questão da Mernice. A Mernice está no Marrocos. No Marrocos a gente está falando do Norte da África, então tem que considerar todas essas questões, né? E aí você vê, então as mulheres vão atuar nesses movimentos de libertação nacional, vão aderir a um tipo de discurso que foi depois chamado como modernismo ou reformismo islâmico, que é basicamente a ideia de poder compatibilizar o Islã com a dita modernidade ocidental, né? Então, com esse padrão de vida, essa ideia de modelo civilizacional que foi colocado para esses países por potências europeias. Principalmente a gente vai ter a Inglaterra e a França, né? Então, esses modelos de vida, como as sociedades muçulmanas iam se adaptar a isso. E aí, no primeiro momento, as mulheres vão aderir aos movimentos nacionais, vão buscar direitos políticos, vão buscar muitas questões mais voltadas ao que a gente vai entender depois naquela dicotomia de público-privado, como um ambiente público, né? Então, a possibilidade de que a mulher fosse considerada cidadã, com direito de votar, com direito a ser votada, de ter acesso a espaços, que também é uma outra questão. Que isso ia, assim, um pouco contra o que já tinha sido desenvolvido anteriormente no Egito. Mas num processo de modernização, era tido como melhor ou como ok. Tá, então a gente vai passar por um processo de modernização ou codificação ou secularização das leis, mas o âmbito privado continua muito relacionado ao Islã. E para as mulheres, nesse primeiro momento, por mais que elas aderissem a essa ideia do reformismo islâmico, a ideia de complementaridade entre homem e mulher ainda ficou muito presente no âmbito privado. Então, assim, você vai ver pontualmente algumas questões que são discutidas, como a ideia do divórcio, que nem eu falei, a ideia da custódia de filhos, também é outra pauta bem interessante, mas essas pautas não vão avançar num primeiro momento. Elas vão servir como uma espécie de inspiração para essas mulheres e para os movimentos sociais que são criados a partir dessas primeiras 2 décadas do século XX. Só que vai ser um pouco mais difícil de ser colocado em prática. O que é colocado em prática efetivamente é essa secularização da lei, mas toda essa complexidade, essa dicotomia, essa ideia de uma interpretação clássica que necessariamente acaba levando a autoridade masculina não é questionada. A gente tem os movimentos acontecendo e vai ter um salto temporal que a gente coloca olhando tanto para a Turquia quanto para o Irã, que a gente vai ver de movimentos que, no caso da Turquia, vivenciaram essa secularização forçada, digamos assim, com as políticas do Atatürk, né, da Kemal Atatürk. Eles vivenciaram essa modernização imposta, uma série de questões, então as mulheres tinham necessariamente que tirar o véu, e isso era tido como muito moderno, né, muito, muito interessante, nada opressor. Não é opressor você também pedir para a mulher tirar o véu, como se fosse uma coisa super normal. Esse eu acho bom.
Mas o que a gente vai ver? Essas reformas que aconteceram muito de forma abrupta nessas sociedades e muito de cima para baixo, depois vão gerar movimentos de questionamento interno mesmo. As mulheres na Turquia têm um papel bem interessante nesse sentido, porque na década de 70 elas vão questionar, poxa, tá, aconteceu a dita modernização, a secularização das leis, mas os benefícios delas foram só para algumas mulheres. Por quê? A gente tem um corte de classe muito importante aí, que eram as mulheres da elite, eram as mulheres das cidades que estavam tendo acesso a esse tipo de questão. As mulheres que viviam nas áreas mais afastadas, nas áreas rurais, ainda estavam vivendo uma dicotomia muito grande entre essa ideia do modernismo que estava chegando, essa ideia da secularização com a tradição, e uma tradição que já fica numa amálgama que você não sabe direito se é religião, se é cultura, porque as duas coisas estão muito imbricadas. E aí, como que você constitui um sujeito ali, né? É uma questão muito complicada, é uma dicotomia mesmo. E elas vão falar, poxa, essas modernizações que aconteceram não trouxeram frutos positivos, digamos assim, para todo mundo. Trouxeram para uma parte das mulheres e a outra parte das mulheres está aqui tentando ter acesso à educação primária. Como assim? E aí elas vão fazer uma série de questionamentos ao governo, questionar o fato de essas reformas terem sido tuteladas, então os movimentos de mulheres que foram considerados oficiais, com aspas, eles eram tutelados também. Então elas vão questionar esse modelo. No Irã é muito interessante a gente ver isso também, porque antes da Revolução Iraniana, na dinastia Pahlavi, eu falei um pouquinho sobre isso antes, teve todo esse processo de modernização. A dinastia os membros pareciam ocidentais, né? Eles eram muito favoráveis a uma série de questões que davam esse ar de ocidental, de moderno, de uma coisa diferente, que afastava da religião. E nesse contexto, você vai ter alguns ganhos para as mulheres, né? Ao longo da década de 60. Você vai ter a Lei de Proteção à Família, de 67, que vai falar, olha, realmente as mulheres podem pedir divórcio, não existe essa ideia de que é só um direito unilateral do homem. As mulheres podem conseguir, de alguma forma, a custódia parcial dos filhos, que é uma outra questão também, porque tradicionalmente é lida como a guarda do homem, né? O filho é fruto dos dois, mas é sangue do homem. Então, se um casal vem a se separar, a se divorciar, teoricamente o filho ou a filha teria que ir para a família do pai, não ficar mais no poder da mãe. Fica no poder da mãe só por alguns anos. Então, uma série de questões que foram tidas como boas para os direitos das mulheres, de terem elevado essa questão, depois, com a Revolução Iraniana, voltaram para trás. Porque na Revolução Iraniana a gente tinha essa ideia, que aí é uma ideia muito complicada também, muito complexa, para se explicar sem ser muito simplista, mas de uma forma mais direta, mais simples, seria assim, a gente teve o Islã político. E um dos pilares do Islã político era justamente essa ideia de um retorno a uma autenticidade. O que era essa autenticidade? Seria, teoricamente, a Sharia. Mas a Sharia é muito interessante, porque a Sharia não é assim uma lei que foi revelada de Deus e que ela não pode ser mudada. A Sharia compreende uma série de princípios e questões mais éticas que está, sim, no Alcorão, só que ela não é necessariamente imutável, ela pode ser mudada, porque as leis que foram baseadas nesse tipo de princípio, no princípio da Sharia que está no Alcorão, foram depois da vez as leis de família que vão acontecer na jurisprudência islâmica clássica, que é uma leitura humana da palavra divina. Então, obviamente, ali a gente vai ter alguns problemas de tradução, né? Porque Deus não vai chegar e vai falar, olha, eu estava querendo dizer aqui com relação a esse ponto, que no casamento o homem... Não, é sempre uma leitura que é feita humana. Então, é essencialmente humana, essencialmente falha, e, no caso de muitas sociedades muçulmanas, essencialmente masculina. E esse é um ponto bem interessante para pensar, porque por mais que eu falei que não exista necessariamente muitas... não seja um movimento tão homogêneo, né, a ideia do feminismo islâmico, mas a gente sempre vai ver essa questão da reinterpretação dessas fontes, a questão das mulheres sempre buscarem uma educação formal, principalmente religiosa, para elas poderem ser capazes de falar para as autoridades, olha, eu li, eu tenho esse embasamento e agora minha exegese, meu tafsir é o seguinte, nesse ponto, na shura tal,
versículo tal, não é esse o conceito. O árabe é uma língua muito polivalente, então essa palavra especificamente não quer dizer autoridade, sabe? Então, para elas chegarem nesse nível de detalhe, também aconteceu uma espécie de revolução educacional para essas mulheres que aderiram a esses movimentos, porque elas precisavam se educar na religião, algo que para elas, por muito tempo, foi impedido, porque a educação religiosa era muito voltada aos homens, né? Então, quando elas chegam na educação religiosa, elas falam, olha, eu li, é isso, e a interpretação não necessariamente é essa, elas estão aí colocando em xeque uma série de questões e posições políticas e econômicas dos seus próprios países, né? Então, é bem interessante ver como esse movimento se coloca. Aí, dito tudo isso, eu comecei a pensar em como seria possível tentar discutir pontualmente quais teriam sido essas reconfigurações nacionais e os possíveis avanços que aconteceram nessa bandeira do feminismo islâmico, que é essa última onda, digamos assim, que aconteceu entre 80 e 90. Então, qual que é o corte da minha pesquisa? Na minha pesquisa, eu estou estudando especificamente o que aconteceu com o movimento de mulheres no Marrocos. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, a própria Fátima Mernissi, que é considerada uma fonte essencial para a gente entender toda essa tradição corânica que é lida tradicionalmente como masculina, todos os entraves que ela trouxe pela própria ideia de feminismo, ou não, de ser uma ativista dos direitos das mulheres, e tem uma série de leituras aí. E aí eu tento colocar como esses princípios que elas colocam, como reinterpretar as fontes, buscar o direito das mulheres, mas especificamente olhando para as leis de família, que é uma pauta muito importante para elas, que é a reforma das leis de família, foram reconfiguradas no Marrocos e conseguiram ou não êxito. E aí, não muito satisfeita com essa questão, eu estou olhando para outra questão também junto na mesma tese. Então, eu estou olhando para um movimento nacional, que seria toda essa chegada e toda essa apropriação desse discurso feminista islâmico no Marrocos, as reconfigurações de poder, então como os partidos e os movimentos islâmicos mais tradicionais vão lidar com essas mulheres que vão pedir direitos, que vão pedir uma alteração no Código de Família, e que isso vai acabar acontecendo em 2004, como elas vão se reconfigurar para isso acontecer ou não. E o outro ponto que eu vou olhar para um âmbito mais transnacional, digamos assim, eu vou ver o efeito desse discurso junto do Musawa, que é um movimento por igualdade que foi criado em 2009. Tem várias mulheres que são consideradas dessa chave do feminismo islâmico, como a Zibamir Hussein, e elas vão tratar justamente a possibilidade de compatibilizar os direitos das mulheres, essa demanda por uma reinterpretação, a demanda pela reforma das leis de família e direitos humanos. Então, você tem uma camada aí colocada a mais. E é isso que eu estou tentando desenvolver agora na minha tese. Como todas essas reconfigurações são colocadas, como existe uma barganha ou não de poder, como existe essa ideia, em algum ponto você vai ceder ou não. Então, eu estou seguindo nesse desenvolvimento, assim. Só isso, viu, Adriano? Só isso. Ela é incrível. A síntese e que ela faz, a linha que ela desenvolve, você vai conseguindo emendar as coisas que você tem todas assim jogadas, né? Você vai conseguindo encadear, né? Eu estava até aqui pesquisando quando ela estava falando. Eu me lembrava de um filme que eu assisti, que eu não lembrava o nome, agora eu achei, que é A Separação. Eu estava confundindo com O Apartamento, dois filmes iranianos, né? A Separação é sensacional, porque assim, o que você vê lá? Uma mulher, ela quer progredir na carreira acadêmica, e isso é cerceado no Irã, onde você tem uma ascensão da mulher a níveis superiores do ensino pós-revolução, né? Aquela revolução xiita, terrorista, né? Jihadismo virou até sinônimo de terrorismo, né? Tá tudo envolvido. Ela chega no nível e ela não consegue progredir. Então ela quer o quê? Ela quer migrar. O esposo não pode, porque tem que cuidar do pai que tem Alzheimer. Então fica uma situação. O que acontece? Ela pede a separação. E tem uma cena no filme que é incrível. Eles vão ao juiz separar. É assim, eles conversam.
eu quero ir embora. Não, eu preciso ficar aqui com meu pai. Então, não vai dar. Então, nós vamos acabar. Eles vão ao, sei lá, a vara, né? Vamos usar a expressão daqui, a vara da família. Na frente do juiz, ele fala assim, e aí? Ele pergunta, vocês conversaram? Conversamos. Chegaram a um acordo? Não? Não. Então, tá aqui a separação. Tchau, tchau, vai embora. Então, assim, meu Deus, você vai isso. Porque é a coisa mais lógica. O casal não quer permanecer junto, o juiz simplesmente tem o quê? Que dá aquilo e acabou. Então, assim, esse país, né? Gente louca que se explode, radical. Ela vai e ele fica com. Você traz isso para o Brasil, quantas famílias não se destroem, um homem, a posse do filho, aquela guerra. É simples, a mulher foi, migrou. Tá? Você vê essa cena, desmorona tudo que você tem. O poder da imagem, né? O poder do cinema, o poder da literatura, o poder da fotografia. Então, você ia falando e ia juntando tudo isso, por isso que eu estava aqui procurando. Isso eu vi num filme, isso aqui eu vi no outro, não é possível, né? Tá? E está tudo aí, né? Você usar o jihadismo como sinônimo de terrorista, né? Você falar que xiita é radical, aí você pergunta, e o Estado Islâmico é o quê? Aí a pessoa trava, muda de assunto, fica nervosa com você, né? Uhum. Então, é isso que você falou, né? Isso vai instigar, isso vai provocar, porque tem que ser, né? Eu acho que aí entra uma expressão que eu não gosto muito, mas é que assim, sair da zona de conforto, a zona da comodidade, não é a zona do conforto. Afinal de contas, quem é que não quer ficar numa zona confortável? Essa é outra expressão, tem que sair dessa situação. Mas sensacional, Flávia, muito boa a sua colocação e a sua linha. Espero que mais para frente a gente possa, né, falar com ela de novo para ver, né, Sim, depois desse trabalho dela, o resultado dela. Claro, né? O andamento desse trabalho, né? Maravilhoso. Acho que a gente pode finalizar então, né? Sim, né? Se a Flávia não tinha. Se ela tinha mais alguma coisa para falar, a gente fica aqui até amanhã, porque a gente ouve, né? A gente ouve, é gostoso. A gente gosta de falar, mas ouvir é bom também. Demais, né? E é aquilo que a gente já aprendeu aqui com a Karime, com as outras entrevistadas, nós estamos aprendendo a dar ouvidos. Porque falar, essas mulheres, elas sempre estiveram falando, a gente aqui não estava ouvindo. Não ouvia, isso aí. Flávia, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no canal Minuto de Geografia, foi muito bom tê-la aqui com a gente, né? Assim, eu estou encantada com a quantidade de coisas que você pesquisou na graduação, na especialização, no mestrado e agora no doutorado. Como você vai incorporando camadas, é tipo uma cebola, né? Ela vai incorporando camadas na pesquisa, aquele cebolão grande, né? Isso está pensando mesmo. E assim, a gente deseja realmente muito sucesso para você na sua pesquisa e vamos voltar aqui mais para frente para comentar a que passos ela anda. Então, a gente vai deixar aí, né, uns minutinhos finais para você fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos, enfim, a palavra é com você. Bom, eu quero novamente agradecer o espaço, porque é o que eu falei, eu acho super importante esse trabalho que vocês estão fazendo de trazer as mulheres cientistas, né, as mulheres que estão pesquisando, e principalmente o Oriente Médio, então acho que a gente já está trabalhando com uma construção de estereótipos, assim, uma desconstrução desse estereótipo quando a gente está trabalhando. Eu estou muito animada assim, de fazer parte desse rol de mulheres, que eu achei incrível. E eu pensei em algumas questões mais de orientações, né? Não as dicas, de umas orientações legais para as pessoas verem, para pensarem justamente nessa perspectiva de desconstruir, né, o nosso olhar. Então, a primeira coisa que eu pensei foi justamente no livro da Fátima Benício, que a gente já falou, do Sonho de Transgressão. O outro que eu pensei muito e que eu acho que tem muito a ver, que em muitos momentos é dolorido de ler, que é o da Nawal, que é esse aqui da Face Oculta de Eva, né? Que a gente já falou, eu falei aqui em algum momento. E eu gosto muito também dos filmes da Nadine Labak, que é uma diretora libanesa, que ela sempre vai trazer, assim, com muita verdade, com muita delicadeza, muitos temas complexos, assim. Eu acho que ela tem essa abordagem tipo cebola também, que ela traz um tema, poxa, peraí, tem mais uma complexidade que eu vou colocar aqui. Então eu acho lindo, assim, no Caramelo ela traz isso, no universo completamente feminino, né, para tratar várias questões. Entre as questões, essa ideia do casamento, a ideia da virgindade, a ideia da sexualidade, né, a descoberta da sexualidade, que tem uma personagem que é homossexual. E ela traz também essa verdade quando ela vai falar no E Agora Onde Vamos, né, sobre a perspectiva das guerras
religiosas no Líbano. E no último, no Cafarnaum também, que ela vai falar sobre casamento forçado, sobre as leis de família, sobre refúgio. Então, eu acho que ela sempre tem um olhar muito, muito bacana e muito delicado para tratar esses temas mais pesados, mas é aquilo que a gente estava falando antes, de uma perspectiva, um olhar feminino, né? Então, você vê muito... Os primeiros 5 minutos de qualquer filme dela que você vê, você desconstrói tudo. O que você pensa sobre uma mulher libanesa, você desconstrói, você não vê ali Lidl, você não vê... É muito interessante como ela faz esse convite pra gente, né? E é como o Adriano falou, as imagens, né? O cinema tem esse poder. Então, eu queria deixar essas pequenas orientações aí de possibilidades para abrir as nossas cabeças, né? Cada vez mais. Sim, a gente vai deixar tudo aqui certinho na descrição, para o pessoal só clicar e ter acesso a todas essas indicações que você deixou aqui com a gente. Então, mais uma vez, obrigada, quero agradecer. Muito obrigado, Flávia. Um prazer conhecê-la. Foi um grande prazer tê-la aqui. É isso, então. Beijo, tchau, tchau. Até em breve. Até em breve.